Eu me chamo David Falk, sou médico veterinário aqui da Bahia, criador da Balão de Baixa Grande. Venho aqui falar com vocês a respeito de um certo criador do índio gigante, que tem feito vários vídeos atacando a Balão de Baixa Grande. E assim, ele tem perdido muito tempo falando mal da Balão, mostrando coisas assim que, segundo a cabeça dele, é nocivo, é ruim, sabe? Eu gostaria aqui de compartilhar aqui com você o último vídeo que eu tive acesso desse cidadão, em que ele está lançando aí uma balão, que é a Balão Goiânia, que eu acho muito interessante. Ninguém quer atirar pedra em uma árvore que não dá frutos. Então ele atacou tanto e hoje ele está mostrando aí uma ave que ele está criando uma raça, né? Então nós vamos falar, claro, de forma técnica. Eu vou mostrar para vocês que essa Balão Goiânia é fake, é uma fraude, e gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. Nós vamos mostrar um pedaço do vídeo e vamos explicando, tá? Vamos prestar só atenção aqui para você entender o que é galinha balão, para você entender. Muitas pessoas estão pensando aí que é uma raça nova, que surgiu agora, né? Que está sendo lançada agora, mas não. É uma variedade de galinha bem antiga, existente praticamente aqui em todo o Brasil. Veja que ele começa falando a verdade, que ela é antiga, mas o que ele quer te mostrar, o que ele quer te vender é algo novo. É uma balão nova. Por que ele fala então que a balão é antiga? Hein? Porque isso vai ficar na sua mente. Vamos continuar. Tem galinha balão da Bahia, galinha balão do Piauí, galinha balão de Mato Grosso, e hoje tem essa aqui, essa variedade que foi feita cruzamento aqui em Goiás por um criador, e ele batizou, né, como Balão Goiano. Olha que coisa mais interessante. Ele fala que a balão ela está em todo o Brasil. Será que isso é verdade? Vamos parar para pensar. Aqui na Bahia, todo mundo conhece a balão, sempre conheceu. Nossos avós, bisavós, tataravós falavam da balão. Isso acontece em todos os estados? Porque quando a balão ficou famosa, muitos criadores não conheciam essa variedade. Isso é lógico que ele começa até falando sobre isso. Ela é algo da Bahia. Alguns estados próximos aqui da Bahia pode até conhecer, né? Passaram a chamar as suas galinhas, porque em Pernambuco tem algumas galinhas realmente grandes, que são galinhas antigas. Aqui em Sergipe tem galinhas. Então, assim, tinham suas galinhas grandes e passaram a ser chamadas de balão, né? Surfando na onda da balão. Agora, ele, na verdade, quer introduzir essa nova variedade dele, né? Ele fala de um criador. Eu vou chamar esse criador do X, criador X. Ele não diz quem é o criador e depois ele vai dizer que esse criador não quer ser identificado. Ora, uma pessoa que inventa uma raça tão boa como ele apresenta aí, uma coisa espetacular, que é muito melhor do que a Balão de Baixa Grande, e a pessoa não quer ser identificado, vocês vão entender por que esse cidadão está inventando essa nova variação, sei lá, raça ou qualquer coisa que ele está falando aí.
Esse produtor pegou alguns anos atrás, há mais ou menos uns 10 a 15 anos, algumas galinhas que nós criávamos, que eram cruzamento de galinhas de raça pura. Era 12 variedades de galinha cruzadas entre si, saía uma variedade que nós chamávamos na época aí de galinha caipira gigante. Olha só, esse produtor, né, o produtor criador X, ele há 10, 15 anos atrás, como se 10 e 15 fossem muito próximos um do outro, ele não tem datas, ele não tem nada, e eu vou mostrar para vocês que isso aí, na verdade, é um F1, isso são galinhas híbridas que ele está vendendo aí, como se fosse feito há 10, 15 anos atrás. Essa palavra 10, 15 anos é para carimbar o animal com algo muito bom. Ah, tem 10, 15 anos. Isso aí são animais que eles estão fazendo agora. E são híbridos, F1s. São animais que dão peso, porque o F1 dá peso. São animais que são bons na produção, a depender da raça que você vai utilizar, mas eles não servem para colocar um com o outro. Se você pegar um F1 e fizer o acasalamento com F1, o fruto disso é algo horrível, não vai para frente. Então, por isso esse cidadão lá no final do vídeo, se vocês quiserem, vocês vão buscar esse vídeo, é só colocar galinha balão goiano, que vocês vão ver que no final do vídeo ele diz que o produtor não vende as fêmeas, só vende os machos. Por que isso? Porque isso é um F1. Isso aí não é raça, não é nada, isso não presta, não presta. Quer dizer, não presta para você pegar para colocar com os seus. Por que ele vende os machos? Porque se você tiver fêmeas de outras raças, colocando com um F1, vai dar animais ali normais, que pode até aumentar um pouco a produtividade, mas aí não é coisa, não é a mesma coisa de você comprar, por exemplo, reprodutores Rodality Red, né? Aqui no Brasil chama-se Rhodes Lay Red. Não é a mesma coisa. Se você quer melhorar a sua produção de ovos, coloque uma raça pura, a Rhodes Lang Red. Coloque a Plymouth Rock Barrada, se você quer duplo propósito, né? Que é animais que tem dupla aptidão, carne e ovos. Coloque um gigante negro. Então, assim, tem o New Hampshire, que é excelente, é uma das raças que eu acho mais interessante, né? É o New Hampshire. Então, existe no mercado hoje várias raças puras comprovadas. Elas são comprovadas. A Rhodes Lang Red, a Rod, ela é a base da criação da Embrapa 51, que é um híbrido, é um F1, que não serve para você colocar o macho Embrapa 51 com a fêmea Embrapa 51, porque são F1s, entendeu? Começa a entender que não é interessante, que isso aí que ele está mostrando, querendo vender, é uma fraude. Se você sair da avicultura um pouco, né? Quem cria gado sabe que o cruzamento industrial ele dá garrotes, né? Bezerros pesados que vão para o abate muito cedo. Mas se você pegar eles e acasalar entre si, o fruto disso aí, a prole, não vai ser boa. Então, isso que ele está fazendo é o verdadeiro engana-trouxa. Tá? Eu vou continuar para você ter ideia. Qual é a vantagem para você que quer melhorar o seu terreiro caipira aí? Tá? Essas galinhas balão, elas têm um alto índice de postura, tá? Uma baixa incidência de choco. Olha só que coisa interessante. Ela tem um alto índice de postura e baixo
de choclo. Ele está fazendo uma comparação com a balão de baixa grande, mas é lógico, Elas são cruzamentos com animais industriais, de produção industrial. A balão de baixa grande, ela é uma galinha caipira. E aí está a prova de que a galinha balão de baixa grande, ela não teve a inserção desses animais de produção. Porque se tivesse, meu amigo, como você está falando em muitos vídeos aí, ela perderia essa capacidade, tá, de entrar no choclo. Quando você procura uma galinha caipira, você quer ver a galinha caminhando com os pintinhos atrás. Isso aqui é gostoso, porque isso te remete ao tempo lá da tua avó, dos teus pais, te remete à roça. Você quer ver a galinha chocar, você quer ver a galinha criar os pintos. E essas galinhas aí, essas F1s, são frutos de cruzamentos com animais industriais, com produção industrial. São galinhas de granja, não adianta. Criadas em confinamento. Será que os produtores que estão vendo o seu vídeo, todos esses estão querendo galinhas de granja? Se eles estão querendo galinha de granja, ó amigo, desperte. Se você quer uma galinha de produção, então busque raças de produção, que você vai ter lucro, e não F1, como desse cidadão, que só está querendo, na verdade, te empurrar um animal que você pode produzir em sua casa, e produzir às vezes até melhor, dependendo de como você vai fazer. Entendeu? Ele quer comparar com o animal caipira. A caipira é caipira porque ela está muito mais próxima dos animais selvagens e domésticos ao mesmo tempo. Ele está ali entre um e outro. Ela não perde as características dos animais selvagens. E uma das características do animal em meio selvagem é de pouca produção. Entenda que o homem foi manipulando isso com seleções para alcançar uma maior produtividade. No meio selvagem, se você observar os banquivas, por exemplo, que é uma raça que pode ser encontrada ainda em meio selvagem, o banquiva em meio selvagem, ele a produção dele é pequena e tem apenas postura 3 vezes no ano, uma postura de 10, 12 ovos. Então é muito pequeno, porque ele está muito próximo do meio selvagem. Então as galinhas caipiras, elas são tão procuradas justamente por isso, porque elas são mais rústicas, elas são mais brutas, são animais crioulos, estão lá como galinhas crioulas e não estão no meio de animais inseridos na classificação de animais de produção. Fiquei aqui por algum tempo a galinha balão sertaneja. Na minha opinião particular, não é a galinha ideal para se criar. Primeiramente, é uma galinha muito brava, tá? É uma galinha que se estressa rápido. Tanto é que eu perdi aí algumas matrizes por estresse, por ser muito brava mesmo, muito caipira, assim, vamos dizer assim, bem solta mesmo. Ela não está ainda bem adaptada para se criar presa. Ela é para se criar solta no modo caipira mesmo. Aí sim, aí ela pode ter uma adaptação boa. Segunda coisa... Olha só. A crítica dele é por, primeiro, ele não ter tido êxito na criação de uma caipira. Claro que não. Olha a forma com que ele quer criar. Caipira em confinamento. Isso não vai dar certo, isso não existe. O que ele está fazendo é dando um tiro no pé. Por quê? Ao falar mal da balão de baixa grande, ao tentar falar mal, ele está falando as qualidades dela. Ela é um animal para ser criado solto. Ela é um animal realmente caipira, e
eu digo isso com toda a certeza. Qual a melhor galinha do mundo? Depende do que o amigo está procurando. Se o amigo procura uma galinha para a produção de ovos, nós temos N raças. Se o amigo está procurando uma galinha caipira, até esse momento, pode ser que lá adiante eu até encontre outra, mas até esse momento, a que tem levantado muito a curiosidade acadêmica, a curiosidade acadêmica, muitos colegas estão estudando sobre ela, sabe do que eu estou falando. Então ela passou pela seleção artificial, que é a seleção do homem, mas ao mesmo tempo estava passando por uma seleção natural, porque só ficaram vivas aquelas que realmente eram brutas. Ela tem uma história por trás disso, e ela é realmente, como ele mesmo afirma, muito caipira, porque não teve introdução, não teve, eu volto a dizer, inserções de raças, principalmente as raças americanas, que tirariam isso dela, iriam facilmente retirar isso, essas características que ela tem, tá? Então vamos lá, vamos para frente. Frangas, as fêmeas, ele não comercializa pintinho novinho, não comercializa ovos, ele só comercializa os machos. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas comecem a multiplicar esse plantel e depois fazer cruzamentos com outras linhagens, né? E deturpar o trabalho que ele fez. Olha só, ele não comercializa frangas, ele não comercializa ovos e nem pintinhos. Por que será que ele não faz isso? Né? Ele tem uma explicação aqui. Ele não vai comercializar, segundo ele, pintos, ovos e frangas, para que a pessoa não deturpe o trabalho que esse criador X está fazendo. Mas eu quero perguntar uma coisa, ele não comercializa para que você não coloque outras raças, né? Não faça cruzamentos com esse trabalho que ele fez. Tá, beleza, mas está te vendendo frangos para que você coloque nas galinhas que você tem em casa. Não está misturando do mesmo jeito. Esse cidadão, ele está se contradizendo. O que ele está falando? Ele está dizendo aqui, olha, eu não vou te vender a franga para você não colocar com o galo que você tem em casa, mas eu estou te vendendo um frango para você colocar com as frangas que você tem. E isso é mistura do mesmo jeito. Se ele está com medo de deturparem o trabalho dele, como ele falou, então ele está mandando, ele tá vendendo para você um macho que vai trabalhar do mesmo jeito. Por que ele não quer te vender ovos e pintos e nem frangas? Porque é um F1, tá? É um F1. O F1, se ele vender ovos, você descobre logo que é um F1. Se ele vender as frangas, quando é um F1, o que é que acontece? Geralmente, a depender do que você está selecionando, você vai escolher vender machos ou fêmeas, para que eles não tenham, o produtor não venha acasalar eles. Então, ou você vende os machos ou vende as fêmeas, tá? Embrapa 51, quando você vai comprar as Embrapa 51, é muito comum você encontrar as fêmeas. Por quê? Porque ela tem um propósito de... uma galinha para produção de ovos. Então, você vai encontrar as fêmeas, dificilmente você acha os machos, tá? Os machos são comercializados, mas são comercializados às vezes separados para abate. Então você vê esse cuidado, que é o F1. Eles fazem isso porque não querem esse acasalamento. E esse cidadão, ele sabe que se ele vender dessa forma, ele vai se entregar, né? Bom, outra coisa, como é que eu sei que é um F1? Isso aqui é nítido. O que você vê são animais
banquivoides e não malacoides. Como assim? Como assim? Olha, uma das coisas que ele fala, e ele cita o índio gigante, ele coloca para respaldar ele. Ele diz que esse cruzamento foi feito com esse índio gigante com crista serrilhada, né? Na verdade é a crista simples, mas aí ele diz a crista serrilhada. Tá, beleza, vamos lá. Qualquer criador de índio gigante sabe que ele carrega o gênese dos malaios. E daí que os malaios, para quem é criador e já fez cruzamentos com outras raças, sabe que a genética do malaio não é brincadeira. Os filhos, na grande maioria, saem caneludos mesmo, e pescoçudos, saem altos, saem com as características do malaio. Galinha balão sertaneja é uma ave ornamental. Estão tentando enquadrar ela no corte, mas não vai conseguir. A menos que eles retirem de dentro do padrão dela, né, e façam seleção de aves que não tenham pena no pé e de aves também que aumente aí a postura, né, que tenha uma postura boa. A balão de baixa grande ela não está classificada em ornamentais, né? Ainda não. Eu espero que nunca venha a ficar. Ela é uma caipira. E a classificação dela é isso mesmo, é caipira, galinha, crioula, tá bom? Então, para que não reste nenhum tipo de dúvida, as classificações, hoje as classificações mais conhecidas são os animais de produção, ovos e carne, né? E que é muito batido no meio acadêmico, e os ornamentais, que com o passar do tempo fomos encaixando, né, ele, né, nas classificações e foi ficando. Só que assim, eu gostaria de perguntar a vocês, existem somente essas 3 classificações? Não, é lógico que não, tá? Os animais belicosos, combatentes, as aves belicosas combatentes, elas são antigas, muito mais antigas, inclusive, do que as de produção de ovos e de carne. Sim, a produção de ovos e de carne é recente. E essas galinhas, então, elas são classificadas como combatentes, como produção de ovos, produção de carne, como ornamental? Não. Ela tem que ser classificada em galinhas caipiras, em galinhas crioulas, porque a seleção dela é para galinhas caipiras, galinhas crioulas, tá bom?